vinha preparando uma ministração muito importante para trazer para todos vocês. Eu vou trazer essa ministração no dia 14 de julho. Não falte no culto. Vou estar ministrando aqui neste culto. 14 de julho. Mas como a igreja toda precisa passar por essa ministração, eu adiei ela para o dia 14, eu ia fazê-la hoje. Mas, em especial, os que não estão aqui hoje precisam ouvi-la. Aleluia. Então eu trouxe uma palavra para nos preparar para tomarmos a ceia hoje. E vamos cear para vivermos. Aleluia. Abra aí a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Já abordei um pouco desse assunto aqui com vocês há 6 meses atrás. Falei sobre 5 pães e 2 peixinhos. Vocês lembram? 5 pães e 2 peixinhos. Esse não é o nosso assunto de hoje, mas a título apenas de te colocar no barco, né? Te colocar de volta no barco. O texto de Mateus 14 também aparece aqui em João capítulo 6. Aqui Jesus ele vai se apresentar como o pão da vida. Mas começando aí no versículo 1, diz ali: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Diga para o seu vizinho: Galileia, Tiberíades. Para você entender melhor isso, tem um grande mar lá no meio, chama Mar da Galileia. Ok? E em volta do Mar da Galileia tem um monte de cidadezinhas, né? Imagine aqui, para entendimento, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá, Cidade Oceã. Estou falando grego? Todo mundo conhece. Está todo mundo voltado para o Oceano Atlântico, certo? É o mesmo mar. Lá em Israel, eu preciso que me abaixe mais um pouco. Me abaixa e põe um pouco de agudo aí. Lá em Israel tem o Mar da Galileia e ele dá frente para um monte de cidades. Tiberíades, Cafarnaum, Genezaré e assim vai. Então, ele também é chamado Mar de Tiberíades, porque Tiberíades fica na frente do Mar da Galileia. Então, Jesus atravessou o Mar da Galileia, que é o de Tiberíades, porque tem essa cidade de frente para ele. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, está próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas ele dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Olha, um denário, que traduzido rusticamente para o português seria um dinheiro, que é uma moeda, um denário, um dinheiro, uma moeda, é o salário de um trabalhador de um dia. Você ia para o campo de manhã, passava o dia trabalhando no campo, no final do dia você recebia do seu senhor um denário de salário, o salário do trabalhador de um dia. Filipe está dizendo: nem se a gente gastasse 200 denários, quanto seria 200 denários? Pergunta para o seu vizinho: quanto você ganha por dia? Pergunta para ele. Não responda. É só para perguntar. Amém? A Bíblia nos ensina que o povo de Deus deve trazer a primícia ao sacerdote, que era a colheita do primeiro dia. No primeiro dia, quando você ia colher, passar a foice e
trazer os molhos, colher aquilo tudo que você se esforçou para semear. Você deve passar o primeiro dia colhendo os melhores frutos, e isso deve ser entregue nas mãos do sacerdote no templo. Primícias ao Senhor. Os melhores frutos, porque na maioria das vezes os melhores frutos vão ser também as melhores sementes. E você leva isso e diz: as melhores sementes, Senhor, eu te dou. E entrega na mão do sacerdote. No nosso contexto, nós não temos um primeiro dia de colheita. Amém? Tem algum boia fria aqui? Não? Ninguém trabalha no campo? Ninguém passa o dia colhendo? Ninguém é dono de uma plantação com 1,5 milhão de pés de café? Quem queria ser dono de 1,5 milhão de pés de café? Gente, olha o que vocês estão falando. Dá um maior trabalho você cuidar de 1,5 milhão de pé de café, você não sabe. Se bobeou, você perde. Não é assim não. Você vai ter que pagar em vez de ganhar. Cuidado. Eu já fui numa fazenda com 6 milhões de pés de café, do Atala. 6 milhões de pés de café. Você é café até não querer mais. Você anda de avião em cima dos cafés. Mas você precisa ter entendimento do assunto para os 6 milhões de pés de cafés não te consumirem. Em vez de você consumir o café, eles é que te consomem. Tem que tomar muito cuidado. Mas, como nós não temos o hábito de tratar de fazenda, nós falamos em um dia de trabalho. Então, algumas pessoas têm esse entendimento e separam a primícia, que é o seu primeiro dia de trabalho, e trazem e entregam nas minhas mãos. Algumas pessoas. Eu não estou te obrigando a fazer isso. Eu estou só te declarando o que a palavra de Deus fala a respeito de primícia. É um dia de trabalho. E essa turma tinha 200 denários. Filipe está falando. Nem que se comprasse 200 denários de pão, e eu queria que você fizesse uma conta mais ou menos, vamos tentar dizer aqui que em São Paulo alguém ganhe R$100 por dia. Tá bom? Né? Pergunta para o seu vizinho, quanto você paga a sua mulher de limpeza? É mais ou menos por aí, né? Uma coisa assim. Então, imagina que você pega 200 vezes 100, que dá R$20 mil, vai na padaria e compra R$20 mil de pão. Isso é os 200 denários que Filipe estava dizendo. Olha, nem que tivesse 200 denários, nem que tivesse não. Se a gente pegasse o nosso dinheiro e gastasse 200 denários em pão, eu te falo isso também porque Filipe tinha a informação do saldo. Amém, pastor? Jesus não andava duro. Diga para o seu vizinho, Jesus não andava duro. E ele não carregava o dinheiro do ladrão com ele. Viu? Porque às vezes algumas pessoas dizem, não, eu não posso andar duro, eu tenho que levar o dinheiro do ladrão, senão ele me mata. Eu tenho que andar com R$100, uma coisa assim, né? Hoje em dia, então, né, você viu o bolivianozinho lá pequeno? Deu as moedas para o cara, ele achou que era pouco, matou o menino. Está difícil, né? Jesus está voltando. Filipe está dizendo, olha, se a gente pegasse aqui nosso saldo, 200 denários, e investisse em pão, não ia dar para alimentar toda essa turma. Estava lá aquela multidão vendo Jesus fazer milagres o dia todo. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Versículo 8, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um menino, um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. Na verdade, no texto de Mateus 14, a gente sabe que ele entregou os pães aos discípulos. E disse para os discípulos que os discípulos deveriam alimentar a multidão.
e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Quem veio no churrasco aqui? Glória a Deus. Foi abundante o nosso churrasco, né? Aleluia. Dessa vez eu fatiei. Eu, o Marcelo, o Zé Luiz e o Rubinho. Uns quase 15 quilos de linguiça toscana. Mais umas 8 ou 10 peças de costela. E mais umas 20 picanhas. Meu Deus. Tava bom. Tava bom. Tudo de primeira. Eu acho bom quando a gente vai num churrasco e você não tem limite de vezes para você entrar na fila e se servir. Amém? Não é bom? Acho bom quando você vai num churrasco e alguns elegem dizendo: não, esquece, isso aqui não quero, isso aqui não quero, isso aqui não quero, não quero, isso aqui eu quero. Chegou na carne, eu quero. Porque o nosso objetivo não é te encher de arroz aqui. Amém? Para depois você comer um bifinho só pequenininho. Não é. Por que eu estou contando toda essa novela? Porque os discípulos ali, o texto diz, eles se fartaram. Aquela galera comia com vontade. Mas comia, estava com fome. Pão com peixe, opa, e é grátis. Uau, vamos tirar a barriga da miséria. E comeram, e comeram, e comeram. Até se fartar. Essa turma aqui, eles eram que nem camelo. Não é todo dia que tem almoço, jantar, que nem a gente agora. Né? Tem dia que tem que dar aquela de camelo. Você come por uma semana. Amém? E eles, o texto diz, comeram à vontade. Quando já estavam fartos, ninguém aguenta mais. Alguém saiu daqui do nosso churrasco assim, que está com picanha até os olhos aqui? Além de mim? Porque eu experimentei cada pedaço, viu? Que eu fatiava. Vamos ver se está bom. Claro, qualidade ali. Aí ele diz então: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos cheios dos pedaços. 12 cestos. Era um cestão grandão. Um cesto desse de padeiro. Aqueles padeiros antigos que amarravam um cesto na bicicleta e ia distribuindo bengala em tudo quanto é casa. Né? Você que é geração baby boomer, você sabe o que eu estou falando. Se você é geração Z, paciência, fica aí com o teu notebook. Fica com o teu iPhone aí. Fica com o teu Facebook. Você nunca vai saber o que é comer uma bengala. E eu comi uma bengala de sobremesa. Em cima do almoço eu comi uma bengala de sobremesa. Minha mãe devia estar aqui para não me deixar mentir. Que era muito pão. Aleluia. E depois que todo mundo se fartou, eles recolheram para que não se perca nada. Para que nenhum se perca. Jesus declara que nenhum dos que o Pai lhe confiar, nenhum vai se perder. Nada se perca. Então ele manda profeticamente recolher e enchem-se 12 cestos. Porque Jesus vai dizer para esses discípulos atravessarem as nações. Né? Entrem no barco, obriga eles a atravessar o mar. O mar, em Apocalipse 17, diz que são nações, línguas, povos, raças. Nações, línguas, povos, raças. Vão e atravessem o mar. Nós temos um encontro do outro lado do mar da Galileia, numa cidade chamada Genezaré. Jesus quer encontrar conosco, lá em o Jardim do Senhor, Genezaré. Amém? Nós vamos encontrar com ele lá. É só atravessar o mar. E enquanto a gente atravessa o mar, Jesus é o pão da vida. Ele é quem tem que ser dado a comer a todas as nações. E depois que todos se fartarem, ele manda recolher o que sobrou e enche 12 cestos. 12 tribos de Israel.
12.000 de cada uma das 12 tribos. 12.000 de cada uma das 12 tribos, 144.000. Eles são chamados de os que restaram na palavra. Os que restaram. 12.000 de cada tribo vão ser selados. Ou seja, temos um período em que nós vamos atravessar o mar das nações. Jesus é o pão da vida que deve ser comido, deve ser entregue para nosso alimento. Ele tem que ser entregue para você se alimentar de Jesus por um servo do Senhor Jesus, por um discípulo dele. Ele entrega essa responsabilidade para nós e depois que isso terminar, ele vai retomar com a nação de Israel, o povo de Israel. O povo de Israel não vai sucumbir. Eles vão viver uns dias que se chamam angústia de Jacó. Está lá em Jeremias 30. Depois você lê. Mas o texto diz que Israel viverá a angústia de Jacó, mas ele sobreviverá. Está aí já? Não. Então, Deus vai retomar com o seu povo, com Israel. Por isso, profeticamente, sobram 12 cestos. Podia ter sobrado 20 cestos, amém? Uma conta mais decimal, podia ter sobrado 10 cestos, amém? Ou podia ter sobrado um cesto. Para que sobrar 12? Porque é profético. Vai sobrar 12 tribos. E o Senhor vai lidar com essas tribos. Pergunta para o teu vizinho, como está a tua travessia? Está passando fome? Tem comido bem? Você tem Jesus por alimento? Você tem Jesus por alimento? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Então, em dar Jesus por alimento às pessoas, que é a nossa função enquanto atravessamos o mar, não é apenas a gente encher o bucho delas. Não é ação social. Ação social a gente tem que fazer porque se o cara tiver com o estômago vazio, ele não escuta o que você está falando. Primeiro tem que encher o estômago, aí ele vai ouvir alguma coisa. Por isso a gente primeiro entope a pessoa de churrasco, depois nós vamos pregar. Amém? Com a barriga vazia, não adianta você falar do amor de Cristo para alguém que está passando fome. Então a gente deve dar de comer. Comer mesmo. Mas a verdadeira comida não é essa. Desse pão, a gente pode ficar vigoroso, uns mais roliços, outros um pouco mais avantajados, tudo bem. Mas comer de Jesus Cristo, das palavras que saem da boca dele, isso é a vida para nós. Bom, pula aí para o versículo 22. Estamos em João 6, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. Cafarnaum é a aldeia de Naum, ok? A aldeia de Naum é Kfar. Kfar é a palavra hebraica, aldeia. Cafarnaum é a tradução. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Olha para mim. A turma estava já dando uma de João sem braço. Mestre, quando é que você chegou aqui? Já estão querendo me engabelar. Jesus já sabe do assunto. Mestre, quando é que você chegou? Sabe aquele papo para boi dormir? Conversa para boi dormir? Estão ali dando uma de... Puxa, você por aqui?
Tendo-o encontrado do outro lado, versículo 25, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Quer dizer, a turma estava a fim de entrar no Bolsa Jesus. Aqui é a galera do Bolsa Jesus. Vamos atrás dele, que nós vamos se dar bem. Ninguém mais precisa voltar para casa. Esse negócio de voltar para casa para comer, imagina, tem que achar uma padaria e vão gastar um monte de denário. Vão atrás do homem ali, ó. Cola nele. E Jesus já sabia da história. Ele diz, né? Ei, quando é que você chegou? Ele já responde de cara na veia. Diga para o teu vizinho aí, Jesus vai na veia. É na veia. Né? Não adianta você querer embaçar com ele, porque ele vai direto na veia. Ele fala contigo, ele fala aquilo que tem que ser falado. Não fica enrolando, não. Amém? Jesus fala o que precisa ser dito. Ele sabe o que vai no teu coração. E quando ele olha para você e fala alguma coisa para você, e você diz, está amarrado em nome de Jesus? Achando que é o diabo falando? Cuidado. Pode ser o próprio Jesus falando contigo, porque ele vai ali, ele põe metiolate lá na ferida. E você dá um pulo e grita. E ele está fazendo para o teu bem. E ele fez isso aqui, ó, para o bem de todos. Ele responde, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Olha para mim. Gente, eles começam a replicar com Jesus e dizer, o que a gente tem que fazer para fazer as obras de Deus? E diz, o Senhor responde, vocês têm que crer naquele que Ele enviou. Ele estava ali diante deles. Você tinha que crer em Cristo, a quem Deus enviou. Isso é fazer a obra do Pai. Crer nele. Crer quer dizer o quê? Crer por crer, até o diabo crê e treme, diz a palavra. Crer eu creio que Ele é o meu rei. Eu creio que Ele é o meu dono. Eu creio que Ele é o meu Senhor. Eu creio nele. E o que Ele disser para mim está bom. Diga assim, o que Jesus disser, para mim está bom. Né? A gente crer nele olha, eu não sei o que fazer, mas o que Ele me disser para fazer, eu vou confiar. Pode até parecer absurdo, mas eu creio nele. Crer nele não é só você consentir que Ele existe. Não é só isso. Né? Essa é a obra do Pai. Crer naquele que Ele enviou. E aí eles começam a experimentar Jesus, né? Ah, é? E que sinal você faz para que a gente veja e creia? Quer dizer, esse é um povo que vai crer naquilo que ele vê. E nos sinais que Jesus vinha fazendo. E esses que o seguiam entre a multidão, e alguns que estavam se achegando ali agora, talvez você esteja aqui na igreja há muito tempo, mas tem gente se achegando agora, e quer ver o Deus a quem nós servimos aqui. Quer conhecê-lo, quer saber dele, quer entendê-lo, quer amá-lo, quer se dispor na direção que esse Deus dá. Quer. E está aqui experimentando Deus. Está se achegando agora. E nós precisamos crer para ver. Mas essa turma quer ver para crer. Primeiro vejo. Então, que sinal você faz? Quais são os teus feitos? Os nossos pais comeram o maná no deserto. Deu-lhes a comer pão do céu.
Quer dizer, então esses doutores da lei sabiam muito bem que a turma que andou no deserto, que saiu do Egito, Deus fez um grande sinal e fazia chover pão, maná, todo dia. Era um grande sinal. E eles querem então que Jesus faça sinais também para saber se dá para crer nele ou não. Versículo 32, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Jesus entendeu isso aí. E ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas a do Pai. E quando nós declaramos que cremos nele, e cremos nele como rei, você deixa para trás a tua vida de livre-arbítrio para fazer agora, não mais a tua vontade, mas a do Pai, a de Deus, a do teu rei, a do teu dono, do teu Senhor. Mas a maioria de nós anda nesse mundo com outro Deus. Não com este Deus que eu estou falando, com outro. A maioria esmagadora elegeu outro Deus para ser servido. Vocês imaginam qual seja? Dinheiro? Quase. Poder? Nós temos livre-arbítrio para, usando o nosso livre-arbítrio, eleger um Deus a ser servido. E a maioria diz, eu sou o meu Deus. E eu vou me servir. E não vou servir a mais ninguém. Não terei outro Deus diante de mim, somente eu mesmo. E pronto. E só vive para fazer sua própria vontade. E tudo o que deseja, tudo o que quer, todas as suas... os seus mimos, não se importa com mais ninguém. Jesus entendeu o contrário. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a do Pai que me enviou. E quando você nasce de novo, cai essa tua ficha aí. E você já diz, eu não vou mais fazer a minha própria vontade, mas a do Pai que me enviou. De sorte que é fácil a nós reconhecermos assim, discernirmos quem se converteu. Quem nasceu de novo? O cara que nasceu de novo, ele já não está mais ligando para ser o maior sucesso das paradas de sucesso. Não está mais. Ele não está mais ligando para ser notado. Ele não quer mais ser o Neymar. Viu? Nem a Angelina Jolie. Amém, irmãs? Né? Diz que ela arrancou os dentes para não ter cárie. É verdade? Está no Facebook. Arrancou os seios para não ter câncer, arrancou o útero para não ter lá sei o quê, o câncer também, agora arrancou os dentes para não ter cárie. Vai ficar linda. O pessoal não perdoa, né? Eu serei o meu próprio Deus. E eu vou me servir, e que ninguém me atrapalhe. E se tiver algum outro Deus, eu rejeito completamente. Então o que quer dizer? Significa que você tem um livre-arbítrio para eleger um Deus a quem você vai servir, vai crer nele. E se você se põe nessa posição, e eu creio em mim mesmo,
Eu leio livros de autoajuda todo dia. Eu creio muito em mim mesmo. Aliás, minha autoestima está lá nas nuvens. Olha, eu sei que eu posso. É só eu falar palavras positivas que eu vou ganhar. Eu vou fazer. Eu vou ser. Eu vou tudo. E aí você passa a tua vida, em vez de fazendo a vontade do Pai, você faz a tua própria, como se você fosse Deus. Muita gente elege esse Deus. Jesus não. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Eu vou contar até 3, se você diga o seu nome em voz alta, amém? 1, 2, 3. Arles. Amém. Você se conhece bem? Sabe quem você é? Pois é, esse nome que você disse faz parte do passado. Porque aqueles que viram o Filho e creram nele, como o texto está dizendo, né, que vão ser ressuscitados no último dia, esses receberam um novo nome. É um novo nome. É outro nome. O teu nome que você acaba de dizer ficou para trás. Já não é. E você tem outro, que você precisa descobrir qual é. Só vai descobrir se você perseverar até o último dia. Aí quando você chegar lá em cima, Jesus vai te chamar pelo teu novo nome. Nasceu de novo. O que identifica isso para nós? Sabe, gente, é um risco isso, porque Deus nos proíbe de fazer isso, identificar quem se converteu, quem não se converteu, porque você pode pegar o joio e o trigo e fazer uma mistureca, jogar tudo no lixo, e alguém que parece que não se converteu, na verdade Deus que sonda o coração sabe que se converteu, nasceu de novo, tem um novo nome, e você acha que não, mas Deus sabe que sim, e você pode rejeitá-lo, jogá-lo ao fogo, seco e queimar. E a gente não pode fazer isso. Nós não somos melhores que ninguém. Não somos melhores uns que os outros. Nós temos as mesmas mumunhas. Quando você buzina e se queixa da maneira como o carro ao teu lado te fechou, ou como ele dirige, é exatamente o que você vai fazer com o outro na outra esquina que vem. Muita gente fica o tempo todo se queixando de como é que o fulano ou a fulana dirigem, porque o cara me fechou, porque isso, porque tal, porque como é que pode, tinha que matar, vai pro tanque, Dona Maria, e você vai e faz igualzinho na outra esquina. Idêntico. Aí você fecha a pessoa, toma um buzinaço e nem sabe, e nem ouviu, e vai embora, e não sabe de nada, está vendo nada. E deu uma fechada em alguém que você nem viu. Pois é, isso vale para tudo na vida. A gente recrimina o irmão, julga ele, porque esse cara, porque aquele, porque fez e não sei o quê, e você está fazendo igualzinho. A palavra de Deus declara isso, você faz a mesmíssima coisa. A mesmíssima. Você abomina aquele negócio, eu não gosto do jeito dele. É porque deve ser muito parecido com o teu. Você fica se olhando assim, você fala, nossa, que horror. O cara é muito parecido contigo, você olha assim e fala, que, né, bate de frente assim, né? Os dois querem o púlpito, os dois querem os holofotes, os dois querem as coisas todas, os dois querem o reconhecimento, os dois querem... Todo mundo quer isso, né? Mas quando você vê um que é assim, páreo para você, né? Meio parecido comigo mesmo, né? E você... parece polos opostos. Um negócio
Quando você está assim, que você está encanando com alguém, que você fala, não vou com a cara dele. Vai para casa, dá uma boa olhada no espelho, penteia o cabelo, se contemple. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Me seguiu até em casa. Quando a gente não faz a nossa própria vontade, mas a vontade do Pai que nos enviou, a coisa fica bem melhor. Aí você não fica atrás dessas coisas. E na verdade, gente, assim como Jesus ouviu essas palavras, como é que ele está dizendo que desceu do céu? Ele não é o filho de José, o filho do carpinteiro? Não estão sua mãe, seus pais, suas irmãs, seus irmãos aqui entre nós? Como é que ele agora diz que desceu do céu? Jesus está falando com eles metaforicamente. Ele é o pão da vida que desce do céu, comparando com o maná que desceu do céu no deserto. Ele é o pão da vida. As palavras que ele diz, né, são verdadeira comida para nós. E o sangue que ele verteu na cruz é uma verdadeira aliança para nós. É uma aliança de vida eterna, o sangue de Jesus. Ele é a verdadeira bebida. Nós temos que beber do sangue de Jesus, não é porque a gente ora em cima do cálice e aquilo se transforma em sangue e a gente toma sangue. Não é. Mas o que fala beber o sangue de Cristo significa nós vamos aceitar que o sangue que ele verteu na cruz era o meu que devia estar ali. Isso é beber do sangue, quer dizer, é uma aliança que você faz, um pacto, você entendeu o sacrifício dele, você entendeu que sem ele você não come nem bebe, você não vai viver, você pode até morrer gordão, mas aí acabou, vai virar verme, osso, pó, e acabou, de tanto comer, mas não comeu o que tinha que comer, só comeu errado. Diga para o seu vizinho, você tem que começar a comer certo. Você que está esperando acabar o culto para chamar uma pizza e assistir o segundo tempo, você tem que começar a comer certo. E Jesus é o que nós precisamos comer. Amém? Vamos comer de Jesus? Então vamos.